Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, porque tinha muita gente pedindo pra gente falar sobre esse assunto. A gente até chegou a fazer aí uma enquete, né? Nós pedimos para vocês deixarem as suas perguntas, as dúvidas que vocês tinham sobre esses assuntos lá na nossa comunidade do YouTube, e muitos de vocês vieram lá com bastante perguntas, que contribuiu bastante para a gente conseguir produzir esse vídeo mais de acordo com a necessidade de vocês. Para a gente começar o vídeo, eu já quero pedir para que você deixe o seu like agora, porque senão depois no final do vídeo você vai esquecer. Então já deixa o like, se você chegar no final e não gostou do vídeo, você tira o like, não tem problema. Mas já deixa aí para você não esquecer depois de deixar o seu like. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque a gente vai gostar muito de ter você aqui fazendo parte da nossa família, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos para o tema de hoje. Bom, pessoal, eu tô aqui editando o vídeo para vocês e na hora que eu estava editando o vídeo é que eu fui realmente perceber que o vídeo ele ficou mais longo do que eu imaginava. Então eu tive que dividir esse vídeo em 3 partes. E na primeira parte eu vou estar falando com vocês sobre os dons espirituais, na segunda eu vou estar falando sobre a operação desses dons e na terceira eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Mas eu prometo para vocês que eu vou lançar as 3 partes uma em sequência da outra, então um dia após o outro eu estarei lançando esses vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal, sem mais delongas, fique agora com o conteúdo do vídeo. Bom, gente, nesse vídeo eu vou precisar falar um pouquinho mais rápido com vocês, porque é muita coisa para falar. Tá bom? Antes de mais nada, eu preciso que você fique ciente de uma coisa, gente. A Bíblia ela não foi tão clara com relação aos dons espirituais. Ela não deixou ali uma explicação de como funcionaria cada um deles. Então, tudo que a gente sabe na Bíblia sobre dons espirituais é a lista que o apóstolo Paulo deixou lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8. Ali do 8 ao 10 você tem uma lista de dons espirituais e na observação dos dons acontecendo na vida dos apóstolos, dos profetas, né? Observando eles, a gente consegue ter uma ideia de como os dons espirituais funcionam. Tirando isso, como que a gente aprende sobre dons espirituais? Bom, uma das formas da gente aprender é praticando na prática, quando a gente consegue ter bastante contato com pessoas que têm dons espirituais. E a segunda forma é através da revelação dada a profetas, certo? Quando profetas recebem uma revelação sobre dons espirituais, de como eles funcionam, a igreja aprende e entende um pouco melhor como isso funciona, certo? No meu caso, especificamente, eu aprendi muito com base em revelações. Nós tivemos muitas revelações de como os dons espirituais iriam acontecer. Então, se você já leu algum livro sobre esse assunto, ou de repente você já viu algum pastor falando sobre esse assunto, lembre-se que cada um está falando com base na revelação que recebeu ou com base na experiência que teve. Bom, algumas pessoas costumam dizer que existem 9 dons espirituais, mas na verdade, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, pode ser que a gente chegue até a 11 dons espirituais, ok? Eu, particularmente, costumo separar os dons espirituais em 4 pacotes, ok? Os pacotes são pacote de variedade de línguas, pacote de profecia, pacote de cura e pacote da fé, certo? Esses 4 pacotes possuem dons espirituais dentro deles, ok? E é possível que algumas pessoas recebam o pacote inteiro e existem pessoas que recebem apenas um dom de um pacote, outro dom de outro pacote, ok? E aí eu vou estar passando para vocês então como funcionam esses pacotes. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. O primeiro pacote que nós temos na Bíblia é o pacote da variedade de línguas. E dentro desse pacote nós temos ali línguas espirituais, línguas humanas e interpretação de línguas, ok? As línguas espirituais são aquelas que nós vemos nas igrejas, que são a língua dos anjos ou a oração em línguas, a famosa oração em línguas, certo? Esses são os idiomas espirituais. Mas nós temos também pessoas que recebem a capacidade de falar em outros idiomas humanos para levarem o evangelho para outras nações. Pessoas que vão ter um chamado de viajar para outras nações para pregar o evangelho podem receber de Deus a capacidade de falar outros idiomas sem nunca ter estudado e instantaneamente, em coisa de 1 dia ou 2 dias, a pessoa já aprendeu o idioma inteiro e já está falando fluente, até de uma forma melhor, como uma pessoa que fez um curso e aprendeu a falar estudando. Certo? A pessoa ela fala de uma forma fluente como se fosse uma língua materna dela. Esses são os idiomas humanos. E a gente costuma dizer que quem tem variedade de línguas é porque possui os dois, tanto línguas espirituais como línguas humanas também.
Quem tem variedade de línguas é a que possui os dois. Agora, quem apenas ora em línguas, nós não dizemos que essa pessoa tem variedade de línguas. Ainda que ela fale várias palavras diferentes em línguas, que pareça que ela está falando várias e várias sílabas diferentes, nós não chamamos isso de variedade de línguas. Nós só dizemos variedade de línguas quando nós estamos falando de pessoas que têm os dois dons, tanto o idioma espiritual como o idioma humano, né? Vários idiomas humanos. Ok? E nós temos aí a interpretação de línguas também, que é a capacidade de interpretar as línguas espirituais, ok? A interpretação de línguas não funciona para línguas humanas, ok? Porque aí a pessoa ela não vai receber uma interpretação espiritual. O que ela vai receber é a capacidade de falar outros idiomas, então, consequentemente, ela pode também traduzir e funcionar como um intérprete. Certo? Mas aí não é o dom de interpretação de línguas. A pessoa, então, ela deve ter recebido o dom de falar outro idioma humano e, através desse idioma humano, ela consegue entender o que outras pessoas estão falando e traduzir para aquelas outras pessoas que não falam o mesmo idioma. Certo? Então, a interpretação de línguas é aquela destinada a interpretar as línguas espirituais, né? A famosa língua dos anjos. Ok? Então vamos lá, o segundo pacote que nós temos na Bíblia é o pacote de profecia. E o que a gente pode dizer sobre esse pacote? Bom, esse pacote ele possui 3 dons espirituais também. O primeiro, a palavra de conhecimento. O segundo, a palavra de sabedoria. E o terceiro, o discernimento de espírito. Bom, esses 3 dons, eles são dons de revelação, mas cada um tem um tipo de revelação específico, certo? A palavra de conhecimento, ela serve para trazer revelações do que está acontecendo na vida de uma outra pessoa ou daquilo que vai acontecer futuramente na vida daquela pessoa. Ela entrega um recado sobre os planos de Deus para a vida daquela outra pessoa. A palavra de sabedoria, ela já serve para entregar recados sobre o passado de alguém. A palavra de sabedoria ela funciona quando existe alguma coisa lá no passado de alguém que está atrapalhando ela na sua vida espiritual hoje, está atrapalhando ela de alguma forma de se desenvolver, ou também apenas para trazer uma confirmação para aquela pessoa de que Deus está falando com ela ou de que Deus conhece a vida dela. Por exemplo, quando Jesus chama Natanael e ele fala assim: Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Natanael fica impressionado com aquilo, porque não tinha ninguém com ele debaixo da figueira. Mas Jesus fala de um passado dele, de uma coisa que aconteceu com ele lá no passado, onde Jesus conseguiu ver, através de uma revelação, o que estava acontecendo com Natanael, onde Natanael estava. Ali, Jesus tem uma palavra de sabedoria e entrega essa palavra que faz Natanael reconhecer que ele era de Deus, ele era uma pessoa espiritual, certo? E nós também temos o discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito, gente? O discernimento de espírito, ele é uma revelação também, porém é uma revelação ligada ao reino do espírito. A gente costuma dizer que quem tem o discernimento de espírito consegue dizer se uma pessoa está profetizando pelo Espírito Santo ou se ela está falando através de um espírito de adivinhação, um espírito de engano. Ela consegue distinguir se existem demônios naquele lugar, ou ela também consegue distinguir se existem anjos naquele lugar. E ela também consegue distinguir melhor o mundo espiritual. Ela sabe um pouco mais de como o mundo espiritual funciona, ela recebe revelações de como está o mundo espiritual e até mesmo revelações grandes sobre a pessoa de Jesus, a pessoa que tem o discernimento de espírito consegue receber. Ok? Bom, gente, esses três dons espirituais, quando eles estão em conjunto na vida de alguém, uma pessoa só tem o pacote completo de profecia, e essa pessoa tem um chamado para ser profeta, aí nós dizemos que essa pessoa possui o dom de profecia. Ok? Nós só chamamos de profeta aquela pessoa que possui os 3 dons espirituais ligados à revelação e tem um chamado específico na vida dela de trazer alinhamento para a igreja. Ok? Quem tem o dom de profecia, que é esses 3 completos, mais o chamado de profeta,
ele não recebe apenas recados para entregar para as pessoas. E eles não conseguem receber apenas discernimentos do que estão acontecendo. Os profetas, eles conseguem receber mistérios de Deus, revelações mais completas e profundas da palavra de Deus, revelações mais profundas sobre quem é Deus, sobre qual é sua vontade, sobre qual é o verdadeiro foco que a igreja deve ter, porque o profeta ele tem o papel de alinhar a igreja para aquilo que é importante para ela, para que a igreja pare de se desfocar e pare de acreditar em algumas coisas. Porque muitas vezes o sincretismo religioso, o misticismo quer entrar dentro da igreja e o profeta consegue receber revelações grandes do que, qual é o plano de Deus para aquela igreja e o que ela tem que ser tirado do meio da igreja, quais são as doutrinas erradas que estão dentro de uma igreja. Ok? Então esse é o verdadeiro profeta. A gente costuma achar que profeta é aquela pessoa que está entregando recados, entregando revelações, mas se a pessoa ela só está entregando recados, ela não é um profeta. Ela tem um dom de revelação, que é ou palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria, ou um discernimento de espírito. É possível que uma pessoa tenha os 3 dons espirituais, mas ela não atue no chamado de profeta. É possível, mas é mais raro, porque geralmente quem tem os 3 dons espirituais ligados à revelação já possui um chamado de profeta na vida dela. Ok? Bom, nós vamos agora então para o terceiro pacote. E o terceiro pacote é o pacote de cura. Se você pegar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver que está escrito lá assim que alguns receberam os dons de curar. E a palavra dons de curar, esse dons está no plural, porque é mais de um. Algumas pessoas acreditam que está escrito no plural porque o dom de cura ele se divide de acordo com especialidades médicas. Segundo essas pessoas, algumas pessoas vão receber o dom de curar e vão ter mais facilidade de curar coluna, por exemplo. E outros já vão ter capacidade de curar cegueira, de curar um aleijado, de curar um câncer. Então, cada um pode receber uma facilidade maior para curar alguns tipos de enfermidade. Mas eu não acredito assim. Eu acredito que esse negócio de cada um conseguir curar mais um tipo de enfermidade do que outra está mais ligado à medida da fé. Porque a Bíblia diz assim que cada um de nós recebemos os dons espirituais na medida da fé que nós temos. Então, quanto mais nós edificamos a nossa fé, mais nós vamos ter capacidade de fazer coisas grandes com os dons espirituais que nós temos. Algumas pessoas têm a palavra de conhecimento, por exemplo, mas as suas revelações são muito curtas, pequenas e acontecem muito esporadicamente. Outras pessoas já têm a palavra de conhecimento e ela parece profeta porque ela entrega recado toda hora. Em um culto 10 pessoas são reveladas, 15 pessoas são reveladas, certo? Mas ela não é profeta, ela tem apenas a palavra de conhecimento, porém ela tem uma fé muito edificada que faz com que ela seja mais livre para fluir nesse dom. Ok? Mas voltando a falar dos dons de curar, eu já acredito que existem 2 dons de curar. Um para a cura da alma e outro para a cura do corpo. Mas não pense que quem tem o dom de cura da alma, na verdade, vão trabalhar como se fossem psicólogos que ficam ali orientando as pessoas, ajudando elas a se desenvolverem. Não é nada disso. A pessoa que tem o dom de cura da alma, ela consegue, através de uma oração ou até mesmo de uma palavra de fé, curar traumas que estavam muito enraizados na vida de uma pessoa, no seu emocional, no seu psicológico, fazendo com que ela estivesse travada, às vezes, espiritualmente. A pessoa, com uma palavra, com uma imposição de mãos, cura aquela pessoa, fazendo com que ela se desenvolva e amadureça espiritualmente muito rápido, porque a sua alma recebe um tratamento de cura e tira as contaminações que estavam impedindo ela de se desenvolver. Já a pessoa que tem o dom de cura do corpo é aquela cura que a gente conhece mais, porque Jesus operava muito nesse dom, né? E a gente sabe que é a pessoa que cura um aleijado, cura um cego, cura um câncer, né? E aí a forma como cada um vai manifestar esse dom, a forma como ele vai operar, né, diverge de cada pessoa, mas tudo faz parte do mesmo dom. E depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as operações então. Tá bom? Bom, e o quarto pacote que nós temos então é o pacote da fé. E dentro do pacote da fé, nós temos a operação de milagres. Bom, então nós vamos falar então de 2 dons diferentes. O dom da fé e o dom de operação de milagres, que alguns também chamam de operação de maravilhas, certo? Bom, quem tem o dom da fé, o que pode promover com esse dom? Bom, a pessoa que tem o dom da fé, ela consegue crer no lugar de outra pessoa, certo? Então, se
alguém da igreja ali está passando por um problema em sua vida e é por causa da falta de fé que ela não consegue resolver esse problema, quem tem o dom da fé consegue crer no lugar daquela pessoa e a sua oração de intercessão ou a sua imposição de mãos faz com que a incredulidade daquela outra pessoa seja anulada e venha sobre ela o milagre que ela precisa. Então, quem tem o dom da fé é possível que consiga até mesmo curar alguém, né? Porque se a cura daquela pessoa estava dependendo única e exclusivamente da sua fé, né? A incredulidade é que estava impedindo ela de ser curada, então a fé daquela pessoa consegue às vezes curar também. Quem tem o dom da fé também pode ajudar pessoas a prosperarem mais, se a incredulidade das pessoas é que está impedindo elas de prosperarem. Agora, quem tem a operação de milagres é como se fosse um upgrade da fé, ou seja, ela vai ter uma fé ainda maior do que a pessoa que tem o dom da fé, ainda que seja em alguns momentos, para conseguir fazer coisas um pouco mais extraordinárias, coisas que vão fazer as pessoas ficarem impressionadas. Coisas do tipo fazer chover, parar de chover, fazer uma perna crescer. A operação de milagres até capacita também a pessoa a promover algumas curas. Apesar dela não ter o dom de curar, é possível que ela em alguns momentos consiga promover algumas curas porque a fé consegue fazer esse tipo de coisa, certo? Você encontra na Bíblia várias passagens de operação de milagres, como aquela em que o machado flutua na água, lá com Eliseu, se eu não estou enganado, Elias pedindo para chover e para parar de chover. Você vai encontrar algumas passagens bíblicas onde acontecem fenômenos sobrenaturais, fenômenos maravilhosos. Por exemplo, quando o fogo cai do céu com Elias, ali queima o altar que estava ali encharcado de água. Esses são sinais mais de operação de milagres. Então é isso, pessoal, esses são os dons espirituais que nós temos. É importante você saber o seguinte: todos nós nascemos com um propósito diante de Deus. Ninguém nasce sem um propósito de Deus. E esse propósito está muito ligado ao servir outras pessoas, porque nós precisamos uns dos outros. Então todos nós possuímos direito a dons espirituais. Todos, sem exceção. Não existe uma pessoa que não vai ter dons espirituais. E eu não estou falando apenas do dom de orar em outras línguas, que é um dom de edificação, ou aquele dom da fé no sentido daquela fé geral que todo mundo tem, Porque existe aquela fé que todo mundo consegue desenvolver e existe o dom da fé, que é uma coisa maior que algumas pessoas têm, certo? Eu não estou falando apenas disso, desses dois dons de edificação, fé e oração em línguas. Eu estou falando também dos dons de servir. Então todos nós temos direito a algum tipo de dom, ou a palavra de conhecimento, ou a palavra de sabedoria, ou interpretação de línguas, ou dons de curar, ou operação de milagres. Cada um de nós temos direitos a dons espirituais, porque nós temos um propósito, só que os dons espirituais eles devem casar ao propósito para o qual nós nascemos para fazer, certo? Então a gente não consegue ficar pedindo o dom que a gente quer, porque muitas vezes nós desejamos alguns dons por interferência da carne, por acharmos que aquele dom vai nos fazer feliz, ou por acharmos que se a gente tiver aquele dom a gente não vai ser enganado, ou se a gente tiver determinado dom espiritual as pessoas vão nos reconhecer. Por interferência da carne, a gente começa a desejar alguns dons espirituais que nós não desejaríamos se nós não estivéssemos contaminados pelo pecado. Ok? Então, na medida em que nós vamos nos edificando, nós vamos conseguindo ter uma percepção de qual dom realmente era importante para o nosso chamado, para o nosso propósito de vida. E aí, dependendo disso, conhecendo um pouco mais o propósito para o qual Deus nos criou, através da edificação e transformação de vida, é que a gente vai conseguindo saber qual dom realmente eu devo pedir a Deus. Eu vou saber se não, o meu chamado é para trabalhar com cura. Não, o meu propósito de vida é para trabalhar com interpretação de línguas. A gente vai conseguindo saber quais são os melhores dons para o nosso propósito de vida. Ok? Então, todos nós temos dons espirituais? Todos nós temos direito a dons espirituais. Ok? E os dons vão casar de acordo com o propósito que Deus colocou na vida de cada um de nós. Tá certo?